Existe um planeta, a quase 50 anos-luz daqui, onde um lado nunca vê a escuridão e o outro nunca vê a luz. Um mundo tão perto da sua estrela que um ano ali dura só 11 horas. E pela primeira vez na história, o telescópio James Webb não olhou para a atmosfera dele, nem para a sombra dele passando na frente da estrela. Ele enxergou o chão, a rocha nua. E o que os cientistas viram os deixou em silêncio. Uma rocha escura, quente, estéril, sem nenhuma atmosfera. Essa é a descrição literal de quem liderou a pesquisa. E o nome desse lugar é LHS 3844b. Fica o convite. Se você gosta de descobertas que reescrevem o que a gente sabe sobre planetas fora do Sistema Solar, já ativa a inscrição, porque essa história tem uma virada que ninguém esperava. Vamos por partes, porque para entender o tamanho dessa descoberta, você precisa entender por que ela era considerada praticamente impossível até pouco tempo atrás. Estudar a atmosfera de um exoplaneta hoje já é rotina para o James Webb. Mas estudar a superfície sólida, o material físico, a geologia real de um planeta a 50 anos-luz de distância? Isso nunca tinha sido feito, até agora. LHS 3844b nem sempre foi essa estrela do momento. Ele foi descoberto ainda em 2019 por outro telescópio da NASA, o TESS, caçador de planetas que detecta mundos, observando o pequeno brilho que eles bloqueiam ao passar na frente da própria estrela. Na época, era só mais um ponto de dados, um planeta rochoso entre tantos outros catalogados. Ninguém imaginava que, alguns anos depois, esse mesmo planeta se tornaria o primeiro da história a ter sua superfície literalmente lida pela ciência humana. LHS 3844b é o que os astrônomos chamam de superterra, um planeta rochoso, cerca de 30% maior que o nosso. Ele orbita uma anã vermelha, um tipo de estrela pequena e fria, mas tão perto dela que completa uma volta inteira em apenas 11 horas. Para efeito de comparação, a Terra demora 365 dias, 11 horas. E essa proximidade extrema tem uma consequência brutal. O planeta está preso em rotação sincronizada. Isso significa que o mesmo lado dele está sempre virado para a estrela, recebendo luz e calor sem parar, enquanto o outro lado vive em escuridão eterna. Um hemisfério que nunca vê o dia, outro que nunca vê a noite. E o lado iluminado chega a 725 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Imagina viver num lugar assim. De um lado, um inferno permanente de rocha derretida e luz ofuscante, sem nunca um pôr do sol, porque o sol nunca se move no céu. Do outro lado, um breu absoluto, congelante, eterno, onde nenhuma estrela jamais nasce. Não existe amanhecer em LHS 3844b. Existe apenas a fronteira entre dois extremos que nunca se movem. Agora, aqui está o momento em que a ciência ficou realmente interessante. Entre 2023 e 2024, uma equipe liderada pela astrônoma Laura Kreitberg, do Instituto Max Planck, na Alemanha, observou LHS 3844b passar 3 vezes atrás da sua estrela, num fenômeno chamado eclipse secundário. Usando o instrumento de infravermelho médio do James Webb, o MIRI, eles conseguiram captar algo extraordinário: o calor emitido diretamente pela superfície do planeta. Segundo a própria Kreitberg, foi a sensibilidade absurda do telescópio que tornou isso possível. Pela primeira vez, conseguimos detectar luz vindo diretamente da superfície de um planeta rochoso tão distante. E o resultado? Nas palavras dela, vemos uma rocha escura, quente e árida, sem nenhum vestígio de atmosfera. Mas como, exatamente, você mede o calor de um planeta que é invisível a olho nu, ofuscado pelo brilho da própria estrela que ele orbita? A resposta está numa espécie de truque de luz. Enquanto o planeta gira em torno da anã vermelha, chega um momento em que ele desaparece atrás dela, escondido completamente da visão do telescópio. Esse é o eclipse secundário. Um instante antes de sumir e um instante depois de reaparecer, os cientistas comparam a quantidade total de luz infravermelha que estava chegando com e sem o planeta visível. A diferença entre esses dois momentos é exatamente o brilho térmico que vem só do planeta. Foi assim, medindo 3 desses eclipses entre 2023 e 2024, que a equipe conseguiu isolar o calor exato que sai do lado iluminado de LHS 3844b. Nenhuma atmosfera,
Pensa nisso por um segundo. Isso significa que esse planeta está completamente exposto, sem uma camada de gases para protegê-lo, sem clima, sem nuvens, sem nada entre a rocha e o vácuo do espaço. Um mundo nu, cru, escancarado. Mas a pergunta que ficou martelando na cabeça dos cientistas foi outra. De que exatamente essa rocha é feita? Para responder, a equipe comparou o sinal captado pelo Webb com o comportamento conhecido de rochas e minerais aqui da Terra, da Lua e de Marte. E a primeira coisa que eles conseguiram descartar foi uma crosta parecida com a da Terra, rica em sílica e granito. Esse tipo de crosta só se forma através de processos geológicos ligados à água e ao movimento de placas tectônicas, algo que recicla a rocha e deixa os minerais mais leves subirem à superfície. LHS 3844b não tem nada disso. Os dados apontam, na verdade, para uma superfície dominada por basalto, uma rocha vulcânica escura, rica em ferro e magnésio, o mesmo tipo de material que cobre boa parte da Lua e de Mercúrio. Segundo o pesquisador Sebastian Zieba, do Centro de Astrofísica de Harvard, esse planeta provavelmente contém muito pouca água. E é aqui que a história se transforma num verdadeiro mistério de duas pontas, porque existem duas explicações possíveis para essa superfície escura, e cada uma delas conta uma história completamente diferente sobre o passado desse mundo. A primeira possibilidade é que LHS 3844b tenha uma superfície geologicamente jovem, moldada por atividade vulcânica recente. Lava fresca que ainda não teve tempo de ser desgastada por impactos de micrometeoritos. O problema é que esse tipo de atividade vulcânica normalmente libera gases como dióxido de carbono e dióxido de enxofre. E o instrumento MIRI, que é sensível o suficiente para detectar exatamente esse tipo de gás, não encontrou absolutamente nada. A segunda possibilidade é o oposto completo, que esse planeta seja antigo, geologicamente morto há muito tempo, e que sua superfície tenha sido escurecida lentamente ao longo de bilhões de anos por um processo chamado intemperismo espacial. Radiação constante e bombardeio de micrometeoritos, o mesmo processo que escureceu a superfície da Lua e de Mercúrio. Sem uma atmosfera para proteger o planeta, essa superfície ficaria extremamente vulnerável a esse desgaste lento e implacável. Duas teorias, dois passados completamente opostos para esse mesmo pedaço de rocha guardado no infravermelho. Um planeta jovem, ainda ativo por dentro, ou um planeta fóssil, congelado geologicamente há éons, apenas sendo lentamente apagado pelo próprio espaço ao redor dele. E o mais interessante é que essa técnica não vai parar em LHS 3844b. Segundo a própria Kreitberg, a equipe está confiante de que o mesmo método vai ajudar a esclarecer não só a natureza exata dessa crosta, mas também de outros exoplanetas rochosos no futuro. Ou seja, isso não é só a história de um planeta. É a prova de que agora conseguimos, pela primeira vez, tocar com os olhos a superfície de mundos que orbitam outras estrelas. A descoberta foi publicada na revista Nature Astronomy, e observações de acompanhamento já estão planejadas para tentar responder de vez a pergunta que ficou em aberto. Será que estamos olhando para uma superfície rochosa sólida, ou para uma camada solta e desgastada de poeira cósmica, acumulada ao longo de bilhões de anos? Por enquanto, o que sabemos é isso. Existe, há quase 50 anos-luz da Terra, um planeta rochoso do tamanho de uma superterra, sem atmosfera, sem água, com um lado eternamente escaldante e outro eternamente escuro, e cuja história geológica ainda está sendo escrita pelos cientistas que conseguiram, pela primeira vez, ver além da sombra e enxergar a rocha nua de um mundo que fica fora do nosso sistema solar. E pense no que isso realmente representa. Até pouquíssimo tempo atrás, um exoplaneta era só um ponto matemático, uma leve queda de brilho numa estrela distante, convertida em números numa planilha. Hoje, graças ao James Webb, esse ponto matemático virou uma paisagem. Uma rocha real, com uma composição real, com um passado geológico que podemos investigar do mesmo jeito que investigamos rochas aqui na Terra ou na Lua. A distância entre nós e esse planeta continua sendo de quase 50 anos-luz, mas a distância entre sabemos que ele existe e sabemos do que ele é feito acabou de encolher de um jeito que parecia ficção científica há poucos anos. E se o James Webb já conseguiu fazer isso com um planeta a 50 anos-luz, a pergunta que fica é:
Quantos outros mundos escondidos por aí estão esperando para revelar o que realmente existe debaixo da própria superfície? Essa é uma resposta que só o tempo e o próprio James Webb vão conseguir nos dar.